Oi pessoal, estou aqui junto com o Rafael da Net5, nosso parceiro da Pure Storage, parceirão. O Rafa hoje vai fazer o papel do bad guy, ele vai ser o nosso hacker que vai atacar o ambiente. Nenhuma organização está imune a ataque de ransomware, todo mundo já sabe disso. Tem todo um trabalho feito aí pelos hackers, pelos grupos de hackers por todo o mundo, onde eles estão já criaram um modelo de afiliação, já criaram um modelo em que eles têm franquias de outros hackers espalhados por todos os países do mundo para poder ter uma abrangência maior. Qual é o foco de todos esses grupos? É chegar numa pessoa dentro da área de TI da empresa de vocês. Eles só precisam de uma pessoa. A ajuda de uma pessoa na área de TI de vocês vai ser o suficiente para que esse cara consiga fazer um reverse shell. O pior cenário, que é o que a gente vai focar aqui hoje, é o cenário do cara que intencionalmente vai ajudar um hacker. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm a preocupação de proteger as empresas contra o ataque. VPN, firewall, antivírus e backup, todas essas ferramentas são preventivas e funcionam como se fossem uma vacina. Como se fosse a vacina do Covid. Você está imune ao Covid? Não. Na melhor das hipóteses, você está 95% imune ao Covid. Mudando um pouquinho da forma de olhar, dá pra gente dizer o seguinte: 5 em cada 100 pessoas vão pegar o vírus do Covid mesmo tendo feito todas as doses da vacina. E quando a gente coloca isso em números maiores, por exemplo 1000, nós estamos falando em 50. 50 pessoas em 1000 vão pegar o Covid mesmo tendo feito todas as doses da vacina. Só que se o hacker entrou da mesma forma que o Covid, vocês vão ter que ir para o hospital e lá no hospital vocês têm que tomar remédio. Tem vacina, que é preventiva, e remédio, que é para depois que você pegou a doença. Da mesma forma que tem aqui na TI, VPN, firewall, antivírus, backup, que são preventivos. Como assim backup é preventivo? Sim, backup é preventivo. O remédio é o restore. Se você só estiver fazendo o backup e não conseguir fazer restore, o backup é preventivo, é só uma vacina. Depois que entrar, vocês precisam ter uma forma de remediação. E é esta discussão de hoje aqui que nós vamos fazer a demonstração. Então, seguindo aqui o roteiro, qual é a principal ferramenta de ataque dos hackers? É eles conseguirem fazer um reverse shell. O que é um reverse shell? É um shell que é aberto de dentro da empresa para a máquina do atacante. No nosso caso hoje aqui, o Rafa é o atacante, ele está com a máquina dele aqui, prontinha. Ele vai mostrar aqui o script que ele tem. Rafa, pode mostrar o script que você tem aí? Só dá um cat nele para o pessoal ver. É algo absurdamente simples. São quantas linhas, Rafa? 4 linhas de código. Sendo que uma é efetiva, que é a linha do listener. Tem uma única linha do listener que fica ouvindo a porta 8080 e vai fazer a maldade toda. Pode rodar, Rafa? Vamos rodar ele então. Roda ele. Tá prontinho aí? Aqui tá pronto. Então o Rafa é o hacker, é o atacante, ele tem lá uma máquina em algum lugar do mundo que está ouvindo a porta 8080. E, como vocês podem ver, a máquina do Rafa já está mostrando a conexão. Aqui eu vou pegar, para fins de demonstração, vou dar um dir aqui para listar alguns arquivos e a gente já vai ver que já consegue ter acesso total à máquina. Então, já baixou o ferramental todo que tu precisa para atacar? Aqui o que acontece? A gente resolveu já deixar tudo pronto, mas a partir do momento que tem esse acesso, daí via PowerShell, via a ferramenta que ele quiser utilizar, o hacker vai lá, faz o download de todo o ferramental dele, né, para fazer a sua movimentação, seja ela direta ou lateral dentro da infraestrutura, conseguindo acesso, talvez mais privilegiado do que aquele que foi passado, porque muitas vezes, como a gente está falando, pode não ser um acesso de administrador, pode ser um acesso de um usuário normal, e a partir desse ferramental, ele vai explorando vulnerabilidades internas do ambiente que ele não tinha acesso externo, e com isso consegue se elevar, né, e executar os scripts que precisa para fazer o ataque ao ambiente. Ele fica totalmente invisível ao usuário. Totalmente invisível para a área de TI. Pop-up, não tem nada, é simplesmente uma conexão estabelecida e o atacante fica dentro do equipamento com poderes totais
durante o período que ele quiser. Que ele quiser. E aí entra a nossa segunda parte aqui, que é o seguinte. Bom, ele conseguiu atacar. Ele conseguiu um reverse shell em qualquer máquina da empresa. Não interessa se é da TI ou não é. Agora ele tem todo o tempo do mundo que ele quiser para se espalhar dentro da empresa, para conseguir mais credenciais de admin e para chegar nos servidores que ele precisa chegar para fazer o ataque. Aqui no nosso ambiente, tá? Temos aqui a máquina que o hacker está conectado, né? E eu também tenho um ambiente VMware que está aqui rodando. Esse ambiente VMware, ele tem várias máquinas, servidores virtuais aqui. Neste caso eu tenho 10 servidores virtuais rodando aqui, que são esses W1 até W10. Eu deixei 3 desses servidores abertos aqui para vocês verem o ataque acontecendo. E eu também tenho um servidor de backup. Deixa eu subir o servidor de backup aqui. Tem uma aguinha aí, Thiago? Eu pego esse outro aqui. Se der pra diminuir o ar, eu comprei. Não, tu é a Lilian Vitfib, amigo, tu manda aqui. Depois que ele conseguir entrar, o objetivo dele é se espalhar horizontalmente dentro da empresa, conseguir outras credenciais de admin, e aí tem todo um ferramental que ele vai usar para pegar outras credenciais. Como eu falei, se ele já tiver a ajuda de alguém de dentro que tenha credencial de admin, essa parte vai ser encurtada, né? Por isso que é tão perigoso ele conseguir a ajuda de alguém de dentro da empresa, porque se ele conseguir isso, o ataque vai ser muito mais eficaz e muito mais rápido. Além de conseguir credenciais de admin, ele obrigatoriamente precisa fazer alguns passos que são esses que vocês estão vendo aqui. Ele tem que destruir o backup, ele tem que apagar os snaps do storage, tá? E o primeiro passo para isso tudo é ele se espalhar dentro da empresa. Então, tá aqui o meu ambiente VMware, onde eu tenho um servidor de backup aqui, que é o meu servidor Vim, tá? Esse servidor Vim, ele tem toda a parte de repositório no Drive E, e vocês estão vendo aqui, ó, que o Drive C na pasta temp está vazia, não tem nada aqui. Assim como outros servers que eu tenho aqui, tem 10 servers Windows, desses 10 eu estou deixando 3 servers abertos aqui. Drive H é onde estão os dados, e vocês podem ver que os dados não estão criptografados, está tudo bonitinho, e que o ctemp também está vazio. Dado não está criptografado, ctemp vazio. Dado não criptografado e o ctemp está vazio. Qual o objetivo do hacker agora? É distribuir o ferramental dele no maior número possível de servers que ele conseguir. E para isso ele já tem um script pronto, né, Rafa? Exatamente. Porque depois das credenciais, na verdade, ele vai montando o script, vai montando o ferramental dele de acordo com o ambiente. E ele só usa ferramentas normais de Windows. Ele não está usando nada de especial aqui que possa alertar a área de segurança. Isso, tudo comando. Até porque ele tem que ficar muito ocioso para que não seja detectado, né? E no final das contas, depois ele tem o quê? Ele tem que criar todo... Ele é um profissional da área, exato, né? Ele vai lá e cria o seu próprio repositório, passo a passo, né? Se for parar para pensar, para quando efetuar o ataque, fazer de uma vez só. Para que esse é um ponto importante. No meio do caminho. Esse é um ponto importante. Fazer isso, um servidor de cada vez vai alertar. Vai alertar. Ele vai fazer isso tudo de uma vez. E dá muito trabalho, exato, dependendo do tamanho do ambiente. Então, para ele, o que ele faz? Ele vai lá, cria tudo, deixa tudo pronto, decidiu o dia, data e hora, ele vai executar praticamente um comando e vai executar todas as tarefas que ele precisa. No teu caso, tu vai distribuir agora todo o ferramental, certo? Fazer a distribuição. Se você, enquanto o Rafa está rodando ali, vocês podem olhar aqui que o ctemp de todos esses caras está vazio, inclusive do servidor do Vim. E ele vai rodar agora o comandinho dele de distribuição. E vocês vão ver que vai começar a aparecer aqui todos os scripts em todos os servidores. Já apareceu aqui nesse servidor, já apareceu aqui, aqui também, e no servidor do Vim deve estar chegando. Ó, apareceu aqui também. Então, ele distribuiu o ferramental dele e agora ele decidiu. Hoje é o dia do ataque. Qual a sequência que ele vai executar? A sequência que ele vai executar é esta que eu vou mostrar aqui. Ele vai, primeiro, destruir o backup rápido. Essa é a primeira coisa que ele precisa fazer.
acabar com a possibilidade de voltar rapidamente. Segunda coisa que ele vai fazer, olhar o teu storage e se estiver usando o snap no storage, ele precisa destruir os snaps do storage, porque esse é o segundo lugar onde vocês conseguem fazer um restore rápido. Só depois disso é que ele vai rodar o comando para criptografar os dados. E agora o nosso amigo hacker aqui vai fazer o primeiro ataque, que é destruir o backup. Este é o volume do repositório do backup. Ele vai destruir o repositório. Pode? Pode rodar. Tá aqui, vocês estão vendo que a gente deixou uma janela aberta aparecendo aqui na máquina que ele está usando para atacar, só para vocês terem uma noção. Normalmente essa janela não é mostrada, tá? Mas como a gente está aqui de uma forma didática mostrando como funciona, a gente deixou a janela aparecendo aqui. Até para que fique bem visível, né? Que sim. É um ferramental normal. São ferramentas que não são detectadas comando de Windows, né? Comando de Windows normal. O repositório do Vim que estava aqui morreu, não tem mais. A gente não tem mais o repositório do Vim para voltar rapidamente. Próximo estágio do ataque dele é fazer o quê? Apagar os snaps. Lá no meu storage, enquanto ele está carregando aí, eu tenho grupos de proteção que eu estou protegendo esse ambiente do VMware de 1 em 1 hora. Guardo isso por 2 dias, depois de 2 dias eu guardo 4 por dia por mais 7 dias. O Rafa vai rodar um comando aí para destruir os snaps e ele vai acabar com toda essa proteção de uma vez. Manda ver, Rafa. Ele já rodou o comando já destruiu toda a proteção que estava aqui. Se eu der um refresh agora, vai dar um erro. Ele vai me dizer que esse Protection Group não existe mais. Tá aqui, ó. A gente acabou de perder o segundo item aqui que o hacker trabalhou, que é apagar os snaps do storage. E de novo aqui, eu estou mostrando isso no nosso storage porque a maioria dos clientes acaba não usando proteção de snaps, porque isso acaba pesando nos storages dos nossos concorrentes. No caso da Pure, é padrão todos usarem, tá? Então, esse é um passo que o hacker necessariamente vai fazer. Ele destruiu o backup, ele destruiu os snaps. Próximo passo é ele fazer o quê? Criptografar todos os servidores. Eu vou mostrar novamente aqui, tá aqui o arquivo não criptografado. O Rafa vai rodar o script de ataque agora. E se vocês olharem aqui no server que ele está usando, e que de novo a gente deixou as janelas aparecendo para vocês verem, tá? Ele vai iniciar o ataque e ele vai fazer o ataque de todos ao mesmo tempo. Não tem como prevenir algo desse tipo. Pode rodar. Ó, vocês estão vendo aqui, ele abriu todos de uma vez, ele executou todos de uma vez, os 10 servers que eu tenho aqui, tá? Ele criptografou todos de uma única vez. Se vocês olharem aqui, já está aparecendo aqui, ó, um outro sufixo. E se eu tentar abrir esse cara, vocês vão ver que não tem mais nada que eu possa ler aqui no arquivo. E não importa qual é o tipo de arquivo que o cara tem aqui, ele vai fazer isso todos do mesmo jeito. Todos os servers aqui estão todos .enc agora, como vocês podem ver. E agora todos os meus servers estão nesta situação aqui. Eu não tenho mais um repositório de backup rápido para voltar. Eu não tenho mais snap do storage para voltar e todos os meus servers estão criptografados. A gente mostrou aqui, só para deixar claro, um ambiente em VMware. Mas isso daqui vale para qualquer coisa. Físico, VMware, Hyper-V, KVM, Oracle VM, não importa, tá? A gente só usou esse laboratório aqui que está pronto para facilitar e ficar didático para vocês verem isso tudo funcionando. Não está restrito a VMware. Bem claro isso, tá, gente? Qual é o cenário que a gente tem aqui agora? A estratégia aqui é de um cliente normal que não tem a Pure e ele vai ser obrigado a fazer o quê? Restore de fita ou restore da nuvem. Como é que vai ser o restore desse cara? O último backup foi feito hoje à meia-noite. O ataque 10 da manhã. Qualquer cliente que tenha 50 teras de dados, 50 teras, o tempo de recuperação usando a estratégia de backup e restore vai ser de 10 a 15 dias. A gente não pode esquecer que restore é uma coisa,
recover é outra. Qualquer empresa que for atacada não vai, 10 minutos depois do ataque, começar a fazer o restore de nada. Vai ter uma sala de crise que tem que ser montada, provavelmente consultores vão ser chamados, departamento jurídico precisa ser chamado, e aqui é importante a gente alertar vocês. Tem que envolver o departamento jurídico da empresa de vocês, porque a empresa de vocês, num caso de ataque como esse, foi vítima de um crime. E quando você é vítima de um crime, você obrigatoriamente tem que fazer o quê? Registrar isso na polícia. Porque aconteceu um crime, você precisa registrar. E aí, esse tempo todo que leva entre vocês serem atacados e vocês começarem o processo de restore, não vai ser menos do que 1 ou 2 dias. Principalmente para um volume de dados desse tamanho e principalmente num ambiente que tem aí 200, 300 VMs ou servidores assim, físicos. E a partir do momento que tu vai lá, vai registrar o boletim e tu tem que apresentar as provas. Essa é a parte que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente aqui. Tá. O ponto importante aqui, pessoal, que tem que ficar claro para todo mundo. Se você tem uma estratégia de proteção de ransomware na sua empresa baseada em backup e restore, este é o cenário que vocês vão ter que enfrentar. Este é o cenário que vocês precisam informar para a empresa de vocês que vocês vão ter de recuperação. Se você tiver mais de 50 teras, vai ser pior. Se você tiver menos de 50 teras, vai depender aí do tipo de fita, tecnologia, nuvem que você tiver para poder fazer o restore. Mas este é o ponto. Voltar 50 teras de fita é um negócio extremamente complicado. Por quê? Rafa, estratégia de backup de fita. Os clientes fazem backup full de quanto em quanto tempo? Um mês. Os que têm mais fitas fazem uma semana. Então, significa que para fazer um retorno de fita, primeiro, ele vai ter que refazer o catálogo das fitas. Se ele tiver uma ferramenta que obrigatoriamente precisa do catálogo para voltar, significa que ele vai gastar um dia só para refazer o catálogo, Só certo? para fazer o catálogo. Estamos sendo bem conservadores Não, bem, aqui, né? mas muito otimista. Muito otimista, Muito né? otimista. Dependendo da ferramenta de backup que estiver sendo usada, nós estamos falando aqui de 2, 3, 4, 5 dias só para refazer o catálogo, não estamos falando em restore. Porque lembrando que ele vai criptografar a tua base Vai, de catálogo. vai. Tu é obrigado a ler todas as fitas novamente. Tu vai ter que ler todas as fitas para... Perdeu. Tu não sabe o que tu tem nas fitas. E aí, estamos falando o quê? No mínimo 2 a 3 dias. E, de novo, 2 a 3 dias só para fazer o catálogo. Aí você começa a fazer o restore. Tu fez o restore do full de uma semana atrás, de novo, estamos sendo bem otimistas, né? Tem um full de uma semana atrás. Vai demorar alguns dias. Terminou o full, ele tem que aplicar os incrementais de todos os dias. E lá se foram 10 a 15 dias até ele ter os sistemas ok. E quando ele tiver os sistemas ok, o ponto que ele conseguiu voltar foi à meia-noite do dia anterior ao ataque. Já perdeu 15 dias. O RPO dele é da noite anterior, no último backup antes do ataque. Ou seja, levou 15 dias para voltar à noite anterior ao ataque. Isto é o cenário real, gente. Numa situação que o cliente só tenha estratégia de backup e restore para voltar. Backup e restore não é um método efetivo para proteção contra ransomware. Lembrem, quando um ransomware atacar vocês, todos os sistemas vão ser afetados. Backup e restore é útil se tu tiver um sistema que você tenha que recuperar. Quando você tem todos os sistemas para recuperar, o problema não vai se resolver com backup e restore. Você tem que ter um método diferente de recuperação.